Shabbat Shalom, eu sou o Moré Ezra Ben Levi. Hoje nós estamos caminhando para o nosso nono Shabbat, estudando as Escrituras dentro da Yeshivá. E eu quero trabalhar com vocês hoje o texto de Matitiyahu, capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Mahut Hashamayim, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O texto grego diz: kai tote homologesso autoste udepote egnonumas, apokereite apemurroi ergazomenoi ten na nomian. A expressão que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é a expressão anomian, que geralmente é traduzida dentro dos textos em português como iniquidade, e como surgem muitas perguntas e algumas objeções, e nós conseguimos avaliar que muitas dessas perguntas são perguntas de dúvidas mesmo, não são retóricas, são pessoas que ainda têm dúvidas quanto ao que é de fato pecado, e como a Techuvá ela trabalha bastante essa questão, ela identifica e nomina o pecado. É interessante que os irmãos eles tenham ideia de fato o que é, né, o pecado, o que as Escrituras classifica como pecado. E esse texto aqui é um texto bastante interessante, porque vai surgir aqui surge uma expressão que é muito mal compreendida dentro dos textos em português, que é a expressão iniquidade. E antes de explicar o texto em si, pois aqui o Mashiach ele está fazendo um midrash de uma outra porção da Torá, eu quero fazer com que vocês entendam de fato, ou entendam o que é de fato iniquidade. A expressão que aparece dentro do texto grego, como vocês já perceberam, é a expressão anomiam. Aqui a expressão anomiam, ela se encontra no acusativo. E ela é traduzida em algumas versões em inglês como laus lanes, que é anarquia. Anarquia. Então, a expressão anomiam, ela é formada a partir de duas palavras, duas expressões. A primeira delas é o prefixo de negação, que é o prefixo, é a letra alfa, que dentro da língua grega serve como um prefixo de negação, e o substantivo nomos, que aqui se encontra nomiam porque está no acusativo, que significa lei, decreto, estatuto. Essa expressão ela tem caráter jurídico. Então, a nomiam ela está relacionada com uma negação à lei, está relacionada com uma negação aos mandamentos, né? Como se fosse uma negação ou uma oposição aos mandamentos, uma oposição às leis, aos decretos. É interessante também observar que a expressão anomiam, ela é uma das expressões que aparecem dentro do texto do chamado Novo Testamento, que está relacionada não só com a Torá, mas como também a oposição à Torá. Aqui, nesse contexto, está relacionada com a oposição à Torá. A expressão nomiam, nomos, lei, quando se fala lei, a Torá ela tinha esse caráter jurídico, esse caráter legal, de lei. Então, nomos, até em certa medida, significa lei, significa Torá. No entanto, aqui nesse contexto, ela representa algo relacionado com a negação ou a oposição da Torá. Então, aqui eu coloquei aqui uma breve explicação do texto. O alfa, prefixo de negação, nomiam significa lei, decreto e estatuto. No entanto, existe um texto bem interessante que se encontra lá em 1 João, capítulo 3, o versículo 4, que diz assim: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Eu vou pegar o texto para vocês aqui, vou ampliar ele, para que vocês possam visualizar o texto com
perfeição. Vou pegar a expressão agora, o texto grego. Texto grego. Não é isso. Deixa eu ver. Agora vai. Aqui. Então nós temos aqui, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. O texto grego vai aparecer assim: paz hopoion. Paz hopoion. Paz hopoion. Todo o que faz tem o hamartian, ou seja, todo o que faz o hamartian, paz hopoion tem hamartian. Ou seja, todo o que faz o pecado, aí a expressão pecado aqui dentro do texto é traduzida como hamartia, ou aí está no acusativo, hamartian. Aí ele vai dizer, paz hopoion tem hamartian, kai tem anomian poiei. Ou seja, todo que faz o pecado, aí vai dizer, o texto vai dizer, também kai tem anomian poiei. Também a transgressão da lei o faz. Então o texto está dizendo que todo aquele que faz o pecado, ou que comete o pecado, aí ele vai dizer que a falta da lei, ou a negação da lei, ou oposição da lei, poiei, ou faz. Então o texto de 1 João 3,4, ele está dizendo claramente que quem comete ou realiza hamartian, o pecado, aí ele está dizendo que a oposição à lei o faz. Então ele está dizendo que a hamartia é anomian, ou seja, pecado é a transgressão da lei. E é até interessante para os teólogos do grupo, porque existe dentro da teologia sistemática, dentro da sistemática, uma doutrina chamada de hamartiologia, que é o estudo do pecado. E João está dizendo que pecado, né, hamartian, é a transgressão da lei. Então, todas as vezes que você transgride a lei, você está cometendo automaticamente um pecado. Aí ele vai dizer, kai re hamartian estin é anomian, né? Kai re hamartia estin re anomia. Aí ele vai dizer, e o pecado é a transgressão da lei. E o pecado, estim, é a ausência de lei. É o que o texto está dizendo. Então o texto está dizendo de forma bem clara que iniquidade, anomia, é pecado. E que pecado é a transgressão da Torá. Então daí já dá para que possamos ter uma ideia de que o que de fato Yeshua ele está dizendo quando ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, ou seja, ele está dizendo que aquele que pratica a iniquidade, ou seja, a transgressão da lei, automaticamente ele está cometendo um pecado. Então ele deve se apartar. Yeshua vai dizer assim: apartai-vos de mim, ou seja, ficai longe de mim. Isso é até interessante, porque lá em Isaías, no capítulo 59, o texto vai dizer assim, ele vai dizer que os pecados, que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Elohim. Ou seja, o pecado ele afasta, ele torna a pessoa, ele coloca a pessoa distante do Criador, distante do seu Hashem. Então é interessante porque o Mashiach ele vai dizer para quem comete a transgressão da lei, o pecado, a iniquidade, caracterizado nas versões em português, traduzido de forma muito
subjetivo até, ele vai dizer, afastai-vos de mim, ou seja, ficai longe de mim, ou seja, é exatamente o que o pecado faz, nos deixa longe do Mashiach, nos deixa longe do Eterno. E na carta de Yohanan, no capítulo 3, o versículo 4, isso fica bem caracterizado. Ele vai dizer, qualquer que comete hamartia, ou seja, pecado, ele também comete transgressão da lei. Aí ele vai dizer, Paz ropoyen tem hamartian, kai tem anomian poiei. Ou seja, todo que faz pecado, que comete pecado, o texto grego ele usa essa expressão poieion, né? Paz ropoieion tem amartian, kai tem anomian. Eu acho que eu até li errado essa expressão aqui. É poion. Paz ropoion tem amartian. Ele vai dizer, todo que faz pecado, a transgressão da lei, poiei, o faz. Então, pecado é a transgressão da lei. Então, o texto está bem direto, está bem objetivo quanto ao que de fato é pecado. E assim como o Mashiach, ele diz que ele vai dizer para aqueles que cometem a transgressão da lei, iniquidade, ficar longe dele, Isaías 59 vai dizer que o pecado ele causa uma separação, ou seja, ele distancia, né, o homem do seu Criador. Então essa é a primeira consideração. Uma outra consideração que eu quero fazer com vocês acerca de pecado ainda, antes de explicar esse midrash do Mashiach, é sobre a expressão amartiam. A expressão amartiam, ela tem também, vocês podem depois verificar o dicionário Vine, que é um dicionário exegético, em que é até encontrado dentro das livrarias evangélicas. O Vine vai dizer que a expressão hamartia, ela significa também, é um significado inclusive primitivo da expressão. Significa perca da marca, ou seja, todas as vezes que nós cometemos o pecado, cometemos transgressão à Torá, transgressão da lei. E automaticamente também nós perdemos a marca. Então, a expressão amartia, no seu significado primitivo, segundo o dicionário Vine, vocês podem, um material muito fácil de encontrar, significa perca da marca. Então, perca da marca. E uma das letras dentro das vogais ou das consoantes hebraicas do chamado Aleph Beit, que representa uma marca contra o pecado, é a letra Tav. É a letra Tav. Por quê? Porque nós, é exatamente com a letra Tav que se escreve a palavra Torá. Então a palavra Torá, ela é inscrita com a letra Tav. Então, por conta disso, a letra Tav ela representa uma marca e também uma impressão. Para quem está estudando o hebraico conosco, aprendeu sobre isso logo na primeira aula. Nós temos aqui uma referência bastante interessante no livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Diz assim: E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, o Eterno, ele manda um homem com um tinteiro na mão marcar a testa de todos os homens que suspiravam e gemiam por causa do pecado, ou seja, as pessoas que abominavam o pecado. E o texto vai dizer, marca com um sinal. No entanto, quando verificamos a expressão aqui dentro do texto hebraico acerca do que seria essa marca ou esse sinal, a expressão que encontramos é essa aqui. Tav. Tav.
Olha que interessante. Então, e Tav significa marca ou sinal. E, ao mesmo tempo, se refere à última letra do Aleph Beit, né? A última letra do Aleph Beit. Então, Tav significa marca ou impressão. Então, já temos essa ideia do que é pecado, ou seja, todas as vezes que fazemos algo diferente daquilo que está escrito na Torá, conhecido hoje nos círculos cristãos como Pentateuco, nós estamos cometendo um pecado, uma iniquidade, ou seja, estamos cometendo uma transgressão à Torá. Estamos transgredindo a Torá. Por quê? Porque pecado é iniquidade. Hamartia é anomiano. É o que o texto de João, 1 João 3,4, está nos informando. Agora, por que Yeshua ele traz esse sermão? O que de fato Yeshua está dizendo? Ele está falando de um grupo, ele está falando de pessoas que chegaria a ele e diria: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a vontade do Pai que está nos céus está prescrita na sua palavra. Ele vai dizer que essas pessoas diriam: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, operamos maravilhas. Então ele classifica, ele vai caracterizar essas pessoas, ou ele vai dizer que essas pessoas realizariam obras prodigiosas, obras maravilhosas, que inclusive é muito enfatizada nos segmentos pentecostais. No entanto, ele vai dizer que essas pessoas, mesmo realizando todas essas obras, ouviria da parte dele o seguinte: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E como aprendemos, iniquidade, anomiam, pecado. E pecado é hamartiam. E hamartiam, pecado é anomiam, transgressão da lei. Observem que, mesmo essas pessoas realizando todas essas obras, elas seriam pessoas transgressoras da Torá e provavelmente arrastariam uma grande multidão de seguidores por conta desses eventos, desses milagres que aconteceria. Nós vemos essas convenções missionárias que são realizadas não só no Brasil, mas como também fora dela, e temos diversas convenções, como principalmente a mais conhecida hoje aqui no Brasil, essa que acontece em Santa Catarina, onde nós vemos lá pessoas, relatos de coisas magníficas, só que sabemos que grande parte daqueles que ministram nesses eventos não tem uma visão favorável a Techuvá, não tem uma visão favorável à prática e observância dos mandamentos, mas vemos que são coisas grandiosas acontecem nesses eventos. A questão é que o texto ele está dizendo que esses sinais não serviriam para autentificar o ministério de ninguém. O fato de uma pessoa realizar milagre, curas e maravilhas não tornaria o seu ministério autêntico diante de Elohim. E há uma passagem bastante interessante no livro de Devarim, Deuteronômio, o capítulo 13, onde o texto ele vai falar, ele vai trazer uma série de descrições, de orientações, de como se identificar um falso profeta. O texto ele vai dizer assim, em Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor, vosso Elohim,
vos prova para saber se amais o Senhor vosso Elohim com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Observe que o texto vai dizer: não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Elohim vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Elohim com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Elohim andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Então, observem que seria permitido e até enviado da parte do Senhor pessoas com essa capacidade, ou com capacidade tal de realizar prodígios. No entanto, essas pessoas seriam transgressoras da Torá, e o Senhor estaria enviando esse grupo justamente para poder provar, né, a sua comunidade, a sua congregação, a sua caral, se realmente essas pessoas amavam o Senhor, serviam o Senhor por conta de sua palavra, ou se apenas por conta dos sinais e prodígios que essas pessoas eventualmente realizariam. O texto de Romanos capítulo 6 vai mostrar que já no primeiro século o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, encontrava problemas concernente a isso, a prática e observância da Torá. O texto ele vai dizer: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E novamente a expressão que vai aparecer dentro do texto grego para pecado é amartia. E nós vimos que, segundo João, a carta de Yohanan, capítulo 3, verso 4, hamartia é transgressão da Torá. Hamartia é anomian. Então ele vai dizer que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O verso 2 vai dizer: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então já havia um grupo que difundia no primeiro século uma teologia totalmente antinomiana, ensinando que a prática do pecado constante fazia com que a graça, a rariz, conforme aparece dentro do texto grego, superabundasse. Então está aqui, rariz é a expressão utilizada dentro da chamada teologia dispensacionalista, que enfatiza a graça em detrimento à lei, enfatiza a graça em detrimento à própria Torá. No entanto, que nós vemos que a graça, na verdade, ela faz com que você cumpra e observe a lei, não viva de forma antagônica a ela. Então, conforme nós vimos aqui no texto de Devarim, capítulo 13, esses falsos profetas, eles seriam enviados justamente com essa funcionalidade, ou com essa função de realizar esses milagres, essas maravilhas, e com isso provar, né, os verdadeiros servos, os verdadeiros discípulos do Eterno, de Hashem, para saber se eles de fato serviam ao Eterno por conta de sua palavra ou apenas por conta dos sinais que aconteciam, que sucediam no momento de adoração, no momento de ensino por parte dessas pessoas. E isso é algo que tem acontecido corriqueiramente nos dias de hoje, nessas convenções que acontecem em todo o país, né? A mais conhecida delas é essa que acontece em Santa Catarina, conhecida como Projeto Gideão Missionário. Então, ali acontecem sinais estupefatos, coisas grandiosas. No entanto, o que nós devemos nos perguntar é: se enfatiza a observância dos mandamentos? Se enfatiza a observância da Torá? Ou só se enfatiza os sinais e as maravilhas que se sucedem em detrimento dos mandamentos, das chamadas mitzvot de Elohim? Então, se não se enfatiza os mandamentos, infelizmente, essas pessoas se enquadram dentro de Matitiah, Mateus 7, 21 ao 23, e Devarim, capítulo 13, dentre outros textos, na qual faz parte também das Escrituras. Então, esse material, eu acredito que vai trazer um pouco de esclarecimento
e vai clarear um pouquinho acerca do que é e o que não é pecado dentro da concepção bíblica judaica, e não apenas dentro da concepção teológica que não identifica de fato o que é pecado. Como a Yeshivá hoje está bem prematura, nós temos um número muito grande de pessoas que ainda estão iniciando a sua caminhada, têm apresentado a nós no privado algumas objeções, então esse material está sendo direcionado diretamente a você que está ainda em um nível inicial de Teshuvá. Espero que você consiga compreender o material, pois é uma linguagem bem simples e acessível. Compartilhe também o nosso material. E qualquer dúvida, os irmãos da Yeshivá podem estar nos procurando, estar tirando suas dúvidas no nosso privado ou até mesmo dentro do grupo. Um forte abraço para todos e shalom, shalom.